Decreto 10.024 regulamenta a licitação na modalidade pregão, na forma eletrônica, para aquisição de bens e a contratação de serviços comuns, incluídos os serviços comuns de engenharia, e dispõe sobre o uso da dispensa eletrônica, no âmbito da Administração Pública Federal. O Presidente da República, no uso das atribuições que lhe confere o artigo 84, caput, incisos 2, 4 e 6, a linha A, da Constituição e tendo em vista o disposto no artigo 2º, parágrafo 1º, da Lei 10.520, de 17 de julho de 2002, e na Lei 8.666, de 21 de junho de 1993, decreta: Capítulo 1. Disposições preliminares. Objeto e âmbito de aplicação. Artigo 1º. Esse decreto regulamenta a licitação na modalidade de pregão, na forma eletrônica, para aquisição de bens e a contratação de serviços comuns, incluídos os serviços comuns de engenharia, e dispõe sobre o uso da dispensa eletrônica, no âmbito da Administração Pública Federal. Parágrafo 1º. A utilização da modalidade de pregão na forma eletrônica pelos órgãos da Administração Pública Federal direta, pelas autarquias, pelas fundações e pelos fundos especiais é obrigatória. Parágrafo 2º. As empresas públicas, a sociedade de economia mista e suas subsidiárias, nos termos do regulamento interno de que trata o artigo 40 da Lei 13.303, poderão adotar, no que couber, as disposições desse decreto, inclusive o disposto no capítulo 17, observado os limites de que trata o artigo 29 da referida lei. Parágrafo 3º. Para a aquisição de bens e a contratação de serviços comuns pelos entes federativos, com a utilização de recursos da União decorrentes de transferências voluntárias, tais como convênios e contratos de repasse, a utilização da modalidade de pregão na forma eletrônica ou da dispensa eletrônica será obrigatória, exceto nos casos em que a lei ou a regulamentação específica que dispuser sobre a modalidade de transferência discipline de forma diversa as contratações com os recursos do repasse. Parágrafo 4º. Será admitida excepcionalmente, mediante prévia justificativa da autoridade competente, a utilização da forma de pregão presencial nas licitações de que trata o caput, ou a não adoção do sistema de dispensa eletrônica, desde que fique comprovada a inviabilidade técnica ou a desvantagem para a administração na realização da forma eletrônica. Princípios. Artigo 2º. O pregão na forma eletrônica é condicionado aos princípios da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da eficiência, da probidade administrativa, do desenvolvimento sustentável da vinculação ao instrumento convocatório, do julgamento objetivo, da razoabilidade, da competitividade, da proporcionalidade e aos que lhes são correlatos. Parágrafo 1º. O princípio do desenvolvimento sustentável será observado nas etapas do processo de contratação em suas dimensões econômica, social, ambiental e cultural, no mínimo com base nos planos de gestão de logística sustentável dos órgãos e das entidades. Parágrafo 2º. As normas disciplinadoras da licitação serão interpretadas em favor da ampliação da disputa entre os interessados, resguardados o interesse da administração, o princípio da isonomia, a finalidade e a segurança da contratação. Definições. Artigo 3º. Para fins do disposto neste decreto, considera-se: inciso 1. Aviso do edital. Documento que contém
A linha A definição precisa, suficiente e clara do objeto. A linha B, a indicação dos locais, das datas e dos horários em que poderá ser lido ou obtido o edital. A linha C, o endereço eletrônico no qual ocorrerá a sessão pública, com a data e o horário de sua realização. Inciso 2. Bens e serviços comuns. Bens cujos padrões de desempenho e qualidade possam ser objetivamente definidos pelo edital, por meio de especificações reconhecidas e usuais do mercado. Inciso 3. Bens e serviços especiais. Bens que, por sua alta heterogeneidade ou complexidade técnica, não podem ser considerados bens e serviços comuns, nos termos do inciso 2. Inciso 4. Estudo técnico preliminar. Documento constitutivo da primeira etapa do planejamento de uma contratação, que caracteriza o interesse público envolvido e a melhor solução ao problema a ser resolvido e que, na hipótese de conclusão pela viabilidade da contratação, fundamenta o termo de referência. Inciso 5. Lances intermediários. Lances iguais ou superiores ao menor já ofertado, porém inferiores ao último lance dado pelo próprio licitante. Inciso 6. Obra, construção, reforma, fabricação, recuperação ou ampliação de bem imóvel realizada por execução direta ou indireta. Inciso 7. Serviço, atividade ou conjunto de atividades destinadas a obter determinada utilidade intelectual ou material de interesse da administração pública. Inciso 8. Serviço comum de engenharia, atividade ou conjunto de atividades que necessitam da participação e do acompanhamento de profissional engenheiro habilitado, nos termos do disposto na Lei 5.194, e cujos padrões de desempenho e qualidade possam ser objetivamente definidos pela administração pública mediante especificações usuais de mercado. Inciso 9. Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores SICAF, ferramenta informatizada, integrante da plataforma do Sistema Integrado de Administração de Serviços Gerais, SIASG, disponibilizada pelo Ministério da Economia, para cadastramento dos órgãos e das entidades da administração pública, das empresas públicas e dos participantes de procedimentos de licitação, dispensa ou inexigibilidade, promovidos pelos órgãos e pelas entidades integrantes do Sistema de Serviços Gerais. Inciso 10. Sistema de Dispensa Eletrônica, ferramenta informatizada integrante da plataforma do SIASG, disponibilizada pelo Ministério da Economia para a realização dos processos de contratação direta de bens e serviços comuns, incluídos os serviços comuns de engenharia. Inciso 11. Termo de referência, documento elaborado com base nos estudos técnicos preliminares, que deverá conter: a linha A, os elementos que embasam a avaliação do custo pela administração pública, a partir dos padrões de desempenho e qualidade estabelecidos e das condições de entrega do objeto, com as seguintes informações: 1. Definição do objeto contratual e dos métodos para a sua execução, vedada especificações excessivas, irrelevantes ou desnecessárias, que limitem ou frustrem a competição ou a realização do certame. Inciso 2. O valor estimado do objeto da licitação demonstrado em planilhas de acordo com o preço de mercado. 3. O cronograma físico-financeiro, se necessário. A linha B. O critério de aceitação do objeto. A linha C. Os deveres do contratado e do contratante. A linha D. A relação dos documentos essenciais, a verificação da qualificação técnica
e econômico-financeira se necessária. A linha E. Os procedimentos de fiscalização e gerenciamento do contrato ou da ata de registro de preços. A linha F. O prazo para execução do contrato. A linha G. As sanções previstas de forma objetiva, suficiente e clara. Parágrafo 1º. A classificação de bens e serviços como comuns depende de exame predominantemente fático e de natureza técnica. Parágrafo 2º. Os bens e serviços que envolverem o desenvolvimento de soluções específicas de natureza intelectual, científica e técnica, caso possam ser definidos nos termos do disposto no inciso 2 do caput, serão licitados por pregão na forma eletrônica. Vedações. Artigo 4º. O pregão na forma eletrônica não se aplica a: inciso 1. Contratações de obras. Inciso 2. Locações imobiliárias e alienações. Inciso 3. Bens e serviços especiais, incluídos os serviços de engenharia enquadrados no disposto do inciso 3 do caput do artigo 3º.